Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar então continuidade aos estudos das nomenclaturas dos compostos orgânicos. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você, estudante, é muito bem-vindo para mais uma aula de Química Orgânica, ok? Bom, falando então sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, essas regras foram então estipuladas e estão de acordo com a IUPAC. O que é a IUPAC? A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é uma organização internacional que se dedica ao avanço da química. Então é a IUPAC que faz essa série de normatizações dessas regras de nomenclatura, ok? Bom, então vamos lá. O que a gente vai estudar hoje? Primeiro a gente vai verificar os passos para eu conseguir dar nome a um composto orgânico, a regra geral para a cadeia principal e eu vou fazer exemplos variados para que você possa então aplicar essas regras. Belezinha? Então vamos lá. Quais são os passos para dar o nome de um composto orgânico? São só 3 passos, é bem tranquilo de você lembrar. Primeiro, identificar a cadeia principal e os radicais orgânicos. Isso nós aprendemos na aula anterior. Se você ainda não assistiu essa aula sobre identificação de cadeia principal de radicais orgânicos, eu sugiro que você vá lá primeiro e depois volte aqui, ok? Bom, então, primeiro passo, identificar a cadeia principal e os radicais orgânicos. Segundo passo, numerar essa cadeia principal, só que eu não posso numerar ela de qualquer jeito, eu tenho que obedecer uma prioridade. Que prioridade é essa? Então, tem prioridade grupo funcional. Caso não tenha grupo funcional, eu vou procurar por insaturações. Lembrando, insaturações são ligações duplas ou triplas entre carbonos. Se eu não tiver insaturações, eu vou procurar por ramificações. E se porventura houver empate entre as posições das ramificações, eu desempato através da ordem alfabética. Ok? Bom, e aí, terceiro passo é dar o nome do composto, porém eu preciso seguir uma ordem. Primeiro eu indico as ramificações e depois a cadeia principal, ok? Então são 3 passos: identificar a cadeia principal e os radicais, numerar a cadeia principal e depois dar o nome, indicando primeiro as ramificações, depois a cadeia principal. Bom, eu preciso fazer algumas considerações importantes aqui para você. Primeiro, a posição do grupo funcional, posição de insaturações, ramificações, devem ser indicadas sempre que necessário. Segunda consideração, caso o composto apresente 2 ramificações diferentes, na hora de eu escrever essas ramificações, eu preciso levar em consideração a ordem alfabética. E a terceira e última consideração que eu tenho a falar com você aqui é que, se caso o composto apresentar 2 ramificações iguais, eu preciso indicar essas ramificações utilizando prefixos de quantidade, os termos de quantidade, mono, di, tri. No caso, serão 2 ou mais, então eu vou usar o di, tri, tetra e assim por diante, ok? Bom, regra geral para a cadeia principal. A regra geral, ela começa então com um prefixo que é referente ao número de carbonos. A gente já falou isso na aula anterior também, mas eu estou te lembrando aqui, para 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but e assim por diante. Mais um termo de ligação. Esse termo depende da ligação, das ligações que eu tenho no meu composto. Se eu tiver somente ligação simples, eu vou usar an. Se eu tiver alguma ligação dupla, eu vou indicar essa ligação dupla e colocar o termo en. E para a ligação tripla, in. Mais uma terminação. Essa terminação depende da minha função orgânica. Por exemplo, no caso dos hidrocarbonetos, eu uso a terminação O. Para álcool, ol. Para aldeído, al. Para cetona, ona. Para ácidos carboxílicos, terminação oico. Ok? Bom, é claro que ainda tem outras funções. Éter, éster, amina, amida. Essas funções a gente vai falar depois, que foge um pouquinho dessa regra aqui. Tá? Bom, também preciso me lembrar das cadeias fechadas. Para os compostos em que a cadeia principal é fechada, eu vou utilizar o termo ciclo antes da cadeia principal, ok? Bom, então a gente precisa aplicar essas regras através de exemplos. Então vamos lá. Eu sei que é muita informação, às vezes você fica confuso, mas nos exemplos você vai entender bem melhor.
Olha só, exemplo 1. Eu tenho aqui um composto orgânico. Você observa que é um hidrocarboneto, né? Tem 4 carbonos e nós só temos a cadeia principal. Não temos ramificação, não temos insaturação, o hidrocarboneto não apresenta grupo funcional. Então, basta aplicar a regra da cadeia principal aqui diretamente. São 4 carbonos, então, but. Além disso, eu estou observando que só tem ligação simples, então eu vou usar o termo an. Como é o hidrocarboneto, a terminação é O, então but-an e O forma aí butano, ok? Então, cuidado aqui, ó. Vamos fazer novamente uma análise do nome aqui, ó. But é referente aos 4 carbonos, an referente ao fato de só ter ligação simples entre carbonos, e O é a terminação do hidrocarboneto. Bom, vamos complicar um pouquinho mais. Exemplo 2. Agora eu tenho esse outro composto. Perceba que aqui, ó, eu tenho o grupo funcional C-O entre 2 carbonos. Indica para mim que eu tenho cetona. Eu vou deixar destacado para você aqui a cadeia principal, que é aquele segmento que tem o maior número de carbonos. E você observa que além da cadeia principal eu tenho aqui um radical com um carbono, um radical metil. Então, identifiquei a cadeia principal, identifiquei o radical, agora eu vou numerar essa cadeia. A minha dúvida é, eu vou começar a numerar essa cadeia por onde? Eu vou começar aqui da ponta mais próxima da carbonila, do C-O, ou eu vou começar da ponta mais próxima do radical metil? Bom, preciso lembrar da prioridade. O grupo funcional ele tem prioridade para a numeração. Então, eu vou começar da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, a nossa numeração vai ficar assim, ó, carbono 1 aqui, e aí segue 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que no carbono 5, nós temos aqui a ramificação, né, o radical metil, e no carbono 2, o grupo funcional. Então, essas posições elas têm que ser indicadas na hora de dar o nome. Então, olha só, primeiro, seguindo as regras da IUPAC, eu vou indicar primeiramente os radicais, depois a cadeia principal. Então, como radical eu tenho aí na posição 5 metil, então indiquei aqui o radical. Aí a cadeia principal já emendando aqui, ó, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal, por isso então X, somente ligações simples entre carbonos. Ah, mas tem uma ligação dupla aqui entre carbono e oxigênio. Pessoal, eu só considero insaturação quando as ligações são entre carbonos, tá? Ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, ligação dupla ou tripla entre carbonos eu não tenho. Então, por isso eu utilizei o termo an. 2-ono. O que é isso aqui, 2-ono? 2 é para indicar aonde está o grupo funcional. E ona é a terminação da cetona. Ok? Então, 2 aqui indica que o C-O está na posição 2 e ona é a terminação da cetona, ok? Exemplo 3. Bom, estou complicando mais um pouquinho aqui. Aumentei a quantidade de carbonos, temos aqui várias ramificações. Vou deixar aqui a indicação que eu tenho um hidrocarboneto e estou destacando para você também a cadeia principal. Bom, fora da cadeia principal, então, eu tenho um radical com 2 carbonos, que é o radical etil, um radical com um carbono, que é o radical metil. A minha pergunta é a seguinte agora. Se eu começo a numerar aqui, ó, desse lado aqui, mais próximo do metil. 1, 2, 3. Achei a ramificação. Agora, vamos começar a numerar da outra ponta. 1, 2, 3. Achei a ramificação. Então, perceba que a posição das ramificações empata. Tanto faz eu começar de um lado, quanto começar do outro, eu vou achar a ramificação no carbono 3. Bom, e aí se há esse empate, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a ordem alfabética. O E de etil vem antes na ordem alfabética do M de metil. Então, minha numeração vai começar da ponta mais próxima aqui do etil, por causa da prioridade da ordem alfabética. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba então que agora eu fiquei com etil na posição 3 e com metil na posição 6. Então, formulando o nome aqui, eu vou indicar 3 etil, 6 metil
A minha cadeia principal tem 8 carbonos, então o prefixo é oct. Só tem ligação simples, terminação para hidrocarboneto, O. Então 3-etil, 6-metil, octano. Ok? Então, de novo, 3-etil, 6-metil são as ramificações. Ok? Oct é o fato que eu tenho aqui 8 carbonos. An significa que eu só tenho ligação simples. E O é a terminação para os hidrocarbonetos. Belezinha? Vamos mais um exemplo. Quarto exemplo. Agora eu tenho uma cadeia aqui. Você verifica o grupo funcional aqui. Grupo funcional do álcool. Então tem um álcool. E já vou deixar aqui em destaque a minha cadeia principal. Fora da cadeia principal, eu tenho aqui ramificação com carbono metil. Outra ramificação igual também metil. Belezinha? Bom. Agora eu vou fazer a numeração. Por onde eu começo a numeração? Do carbono mais próximo do grupo funcional ou do carbono mais próximo da minha dupla ligação? Lembre-se, grupo funcional tem prioridade. Então eu vou começar a numeração da ponta mais próxima aqui da hidroxila. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. E aí na posição 3 e posição 4 eu tenho radicais iguais. Lembra que eu te falei? Se porventura o meu composto apresentar duas ramificações iguais, eu vou ter que indicar essas ramificações e utilizar os termos de quantidade. Nesse caso são duas ramificações iguais, então eu vou usar o termo di. Então olha só, o nome desse composto então 3,4, estou indicando as posições aqui, 3,4 dimetil. Cadeia principal tem 7 carbonos, por isso o termo hept. 5-en. Bom, por que eu estou colocando aqui 5-en? Bom, en é porque eu tenho ligação dupla agora, e essa ligação dupla ela está entre o carbono 5 e o carbono 6. Eu sempre indico os menores números, então eu vou pegar o 5 aqui, ou seja, a ligação dupla está partindo do carbono 5 em direção ao carbono 6. Então eu coloco aqui, ó, 5-en é para indicar a posição da ligação dupla. 1 aqui é para indicar que a minha hidroxila está, o meu grupo funcional está na posição 1. Belezinha? Então, de novo, indiquei primeiro as ramificações, 3,4 dimetil, usei o di porque eu tenho duas ramificações iguais, então 3,4 dimetil, 7 carbonos hept, eu tenho ligação dupla entre o carbono 5 e 6, peguei 5, en, e para indicar a posição aqui da hidroxila, 1-ol. Ok? Muito bem. Exemplo 5. Vamos aqui para mais um composto. Agora você está identificando aqui, ó, o grupo funcional C-OH, grupo funcional de ácido carboxílico. Beleza. Então vamos lá. Se aqui o grupo funcional do ácido carboxílico, eu já sei então que esse carbono aqui tem prioridade na numeração, então eu já vou começar deste meu carbono que eu estou indicando com a setinha aqui. Então, marcando aqui a cadeia principal, o que sobra da cadeia principal são os radicais. Eu tenho aqui um radical com 2 carbonos, radical etil. Aqui embaixo eu tenho um outro radical com carbono, radical metil. Já sei que eu vou começar a minha numeração aqui do carbono do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos também nesse composto. Você observa que novamente eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 5 e 6. Então, já vou indicar a partir do 5, que é o menor número. Na posição 3 eu tenho metil. Na posição 4 eu tenho etil. Então, olha só. Cuidado. No exemplo 4 nós tínhamos duas ramificações iguais. Aqui no exemplo 5 eu tenho ramificações diferentes. Então, eu tenho que levar em consideração a ordem alfabética. Como o etil vem primeiro, eu vou escrever o etil primeiro na ramificação. Então, vai ficar 4-etil, 3-metil. Outra coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte, ó. Cuidado, eu tenho um ácido carboxílico. Como eu tenho um ácido carboxílico, sempre que eu tenho um ácido carboxílico, eu vou indicar a palavra ácido. Vou iniciar com a palavra ácido, ok?
Então preciso me lembrar disso. Sempre que eu tiver um ácido carboxílico, eu vou iniciar a nomenclatura com o termo ácido. Então vamos lá. Então iniciei aqui com o termo ácido, aí vou indicar primeiro aqui 4-etil, né, por causa da ordem alfabética, 3-metil, hept para indicar 7 carbonos na cadeia principal. A minha ligação dupla está entre 5 e 6, peguei o 5, então 5-en é para indicar ligação dupla. E por se tratar de um ácido carboxílico, sempre vai estar na ponta, então não há necessidade de eu indicar a posição 1 aqui. Então eu só coloco direto a terminação oico. Então ácido 4-etil, 3-metil, hept 5-enóico. Ok? Pessoal, então é só aplicar os 3 passos. Primeiro eu vou verificar o quê? Vou verificar a minha cadeia principal, vou verificar os meus radicais. Depois eu vou numerar a cadeia principal, tomando como base aquela prioridade que nós conversamos, e só depois eu dou o nome do composto. Indico primeiro os radicais, depois eu indico a cadeia principal. Beleza? Bom, eu disse para você que quando eu tenho cadeias fechadas, eu preciso utilizar o termo ciclo. Então são 6 carbonos aqui. 6 carbonos, o prefixo seria X. Então, como eu tenho uma cadeia fechada, vai ficar ciclo-X. Então, eu tenho aqui um hidrocarboneto, né? Nome desse hidrocarboneto, então, vai ficar ciclohexano. Então, ó, o ciclo-X aqui é uma cadeia fechada com 6 carbonos. AN é para indicar que só tem ligação simples. E o O indica um hidrocarboneto. Vamos para um outro exemplo aqui também com cadeia fechada. Bom, eu tenho aqui um álcool cíclico agora. São 5 carbonos. Para 5 carbonos é pente, então seria ciclopente. Só ligação simples AN. E aqui, por se tratar de um álcool, eu vou ter terminação OL. Então o nome ciclopentanol. De novo, ciclopente, porque é um ciclo com 5 carbonos. AN só tem ligação simples. E OL é por causa que eu tenho um álcool aqui. Certo? Exemplo 8. Agora é uma cadeia fechada que apresenta aqui uma parte aberta também. Bom, eu sei que a minha cadeia fechada aqui vai ser a minha cadeia principal. Tá? Então também tem um hidrocarboneto aqui. Estou destacando a minha cadeia principal. E aí o que sobrou aí de ramificação, radical com 2 carbonos, radical etil, radical com 1 carbono, radical metil. Bom, agora atenção, eu preciso iniciar a minha numeração de modo que a numeração vai passar pela ligação dupla e vai encontrar uma ramificação. Então se eu começar aqui, ó, 1, vou numerar aqui para você ver, ó, 1, 2, 3, 4. Achei uma ramificação. Se eu começo agora de outra maneira, 1, 2, sempre passando pela ligação dupla. 1, 2, 3, 4. Também achei uma ramificação. Então, de um lado, se eu começar, eu encontro etil, do outro lado, eu encontro metil. Deu um empate aí, sempre na posição 4. Então, eu vou desempatar como? Você já sabe, ordem alfabética. O etil tem prioridade aí nesse caso. Então, como é que nós vamos ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na posição 4 eu tenho o etil, na posição 5 metil. Leve em consideração aqui a ordem alfabética. Então, vai ficar 4 etil, 5 metil. Indiquei aqui as minhas ramificações. Agora, ciclo X para indicar o meu ciclo com 6 carbonos. E aí, na posição 1, entre carbono 1 e o 2, eu tenho a ligação dupla. Então, eu indico o menor número, 1x, para indicar a presença da ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Ok? Então, sempre que necessário, você precisa fazer essas indicações. Ok? Bom, exemplo 9. Estou só aumentando o grau de dificuldade, mas o princípio é o mesmo. Então, eu tenho aqui agora, ó, C-OH, nós temos um aldeído. Bom, se é um aldeído, eu já sei que ele é o grupo funcional,
Então, o carbono aqui da ponta já vai ser o meu carbono número 1. Então, vamos marcar aqui a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos, também contendo o maior número de insaturações e também o maior número de ramificações. Então, aqui eu tenho a minha cadeia principal. Marcando aqui o que está fora da cadeia principal, radical com carbono, radical metil. Aqui eu tenho outro radical metil e que aqui embaixo eu tenho uma ramificação com 3 carbonos, ligação no carbono do meio, então eu tenho o isopropil. Ok, como é que nós vamos fazer agora? Bom, preciso me lembrar que a ordem alfabética tem prioridade, então na hora de escrever aí o nome do composto, o I de isopropil tem prioridade sobre o M de metil. Muito bem. Bom, vou começar aqui então. Meu carbono 1 vai ser o carbono do grupo funcional, da carbonila. E aí então eu vou numerar de 1 até 9. Então temos 9 carbonos na cadeia principal. Sendo assim, pessoal, eu vou então indicar no carbono 3 e no carbono 7 radicais metil, no carbono 4 o radical isopropil. Então como é que fica o nome desse composto? 4 isopropil, estou indicando aqui primeiro isopropil por causa da ordem alfabética. 3,7 dimetil. Bom, eu tenho duas ramificações iguais, então estou usando o termo de quantidade aqui. 3 na posição 3 e na posição 7, por isso 3,7 dimetil. Non, para indicar que são 9 carbonos na cadeia principal. 6 enal. 6-en aqui, 6-en é para indicar o quê? Que nós temos uma ligação dupla aqui, ó, entre o carbono 6 e o carbono 7. Então ela tem que ser indicada. E eu sempre trabalho aqui com os menores números. Então está entre 6 e 7, eu pego o menor número 6 e aí eu uso en para indicar que eu tenho ligação dupla. E a terminação de aldeído, al. Então ficou aí 4 isopropil, 3,7 dimetil, non 6 enal. Bom, e aí eu sei que você já deve estar se perguntando: professor, e se eu tiver um nome, é possível fazer estrutura? Sim, tranquilamente. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu dei aqui um composto que é 4-etil, 5-metil, oct, 6-en, 3-ono. Primeira coisa que eu vejo aqui, ó, ona. Então significa que eu tenho uma cetona. Ok. Oct significa que o meu composto aqui tem 8 carbonos na cadeia principal. Já observo também, ó, 4-etil, 5-metil, são duas ramificações. Percebo também a presença de uma ligação dupla entre carbono 6 e 7, né? Então está sendo indicado aqui o carbono 6, e o meu grupo funcional está sendo indicado aqui na posição número 3. Então vamos lá, vou fazer um composto aqui com 8 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, contando novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Na posição número 3, então, está o meu grupo funcional. Eu escolhi aqui para ser meu carbono 1, então 1, 2, 3, grupo funcional. Posição 4, eu tenho um etil, estou colocando aqui. Posição 5, um metil, já coloquei aqui. Na posição, entre a posição 6 e 7, aqui entre carbono 6 e 7, eu tenho uma ligação dupla. Então tá aí, ó, se eu fizer a numeração aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então minha cadeia principal tem 8 carbonos. Posição 3 é a posição do grupo funcional, tá aqui, ó, 3-ona. 4-etil, tá aqui o meu carbono 4 com o radical etil, meu carbono 5 com o radical metil, e eu tenho aqui entre carbono 6 e 7, como indicado aqui no nome, a minha ligação dupla. Ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Agradeço pela atenção de vocês. Né? Fiquem à vontade para pesquisar mais sobre o assunto. É sempre importante nós termos outras fontes de conhecimento. Fica aí meu e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. No mais, um abraço a todos e até a próxima aula, que será sobre também nomenclaturas. Mas aí a gente já vai falar sobre nomenclatura de éter, éster, amina, amida, ok? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula. Valeu!